Urgente, o Brasil parou. A temperatura subiu de vez e agora o país inteiro comenta o que seria a maior crise envolvendo o STF em anos. Nos bastidores, cresce a pressão, cresce a revolta e o nome do ministro está no centro do furacão. E isso fez o Brasil comemorar nas redes, criando uma onda gigante de comentários e cobranças que ninguém esperava. A crise explodiu, o clima ficou pesado, autoridades reagiram e o país entrou em alerta máximo. O que aconteceu daqui para frente pode mexer com todo o cenário político. Deixe o seu like agora, comente sua opinião, se inscreva, porque hoje ainda tem atualização importante. Então preste bem atenção nas principais informações e me ajude a compartilhar. Eu digo para vocês que eu fiquei bastante esperançoso e feliz de ver essa reação do Gilmar Mendes, porque na minha avaliação ela está na mesma linha do divórcio que ele publicou essa semana. São decisões de alguém que já percebe que ele será preso. Gilmar Mendes será preso e vou dizer mais, Gilmar Mendes será responsabilizado em Portugal. E vou dizer mais, Gilmar Mendes talvez seja o capo de um sistema mafioso que é muito maior do que a gente imagina e que não está circunscrito só às questões ali de Mato Grosso, das suas propriedades ali, não. Gilmar Mendes é alguém que já percebeu que ele está pelas últimas. Ele será responsabilizado. Essa reação dele é completamente inócua. E eu explico por que será inócua. Porque se ele está com esse nível de preocupação é porque ele já consegue antever que haverá uma reação da sociedade numa eleição do Senado que sim, proporá o impeachment não somente de Alexandre de Moraes, mas dele, que muitas vezes está por trás dessa articulação política no STF. Nós temos o Barroso já se retirando ali, ele que avocou um poder político ao STF, mas, na verdade, o que nós temos no STF hoje é uma articulação espúria de grupos de interesse que, inclusive, trazem o próprio narcotráfico e até a força do sistema que foi montada hoje, de um sistema que foi montado hoje no país de crime organizado, organizadíssimo, podemos dizer, junto às cúpulas do poder. E eu vou dizer mais. Será que o Gilmar Mendes acha que o STF tem legitimidade quando a Guiomar, e ele se separa agora, tem tantos interesses subjacentes ali em que a esposa do Zanin, a esposa do Alexandre de Moraes, a esposa de cada um dos ministros da Suprema Corte com trâmite em vários desses casos. Você acha que o STF tem legitimidade neste momento para impor esse tipo de questão, quando o Toffoli, ele determina, junto com a sua esposa também, não podemos esquecer que são todos casos em que são escritórios de advocacia, em que as esposas estão em causas bilionárias. E vocês acham que realmente o Gilmar Mendes está em condições de dizer que o Toffoli, quando determina o segredo do que está acontecendo ali nas investigações, que a sua própria esposa, várias dessas esposas estão envolvidas, esposa do Alexandre? Então, eu vou te dizer, Marco, essa atitude, para mim, é uma atitude muito mais de desespero do que realmente de demonstração de poder. Para mim, não é demonstração de poder. Para mim, eu acho que nós já estamos chegando num ponto, como você mesmo diz, o que mais precisa ser feito? Agora, o mainstream jornalístico quer que o STF volte para a caixinha, depois que tirou Bolsonaro do poder, mas é muito mais do que isso. Hoje nós temos o crime organizado que não está mais na mão do Marcola ali no presídio. Já saiu muito dessa esfera. Esse crime organizado hoje está nas Supremas Cortes do STJ e do STF, conseguindo habeas corpus aos centenas. O que nós estamos vendo hoje no país é descortinar um nível de máfia de corrupção que eu acho que o Gilmar Mendes já percebeu que é insustentável. Tomara que eu esteja certo, viu? Imprensa que está me ouvindo, prestem muita atenção. O que é que vocês não entenderam? Que o próximo a ser internado no manicômio de Itaguaí são vocês. Porque hoje, até antes tarde do que nunca, um monte de editorial de um monte de jornal, alguns já tinham assumido, olha, até aqui deu. Já conseguimos enterrar o Bolsonaro vivo. Agora deu. Está na hora do Supremo parar de praticar isso. Assim, eu não sei qual é o grau de inteligência das pessoas que colocam isso no papel, porque é um reconhecimento. Eu
um reconhecimento dos excessos do Supremo, público. E se os caras acordarem de mau humor, vão tomar medidas judiciais contra esses veículos de imprensa, porque estão atentando contra a democracia. Duvidam? Olha para o lado aqui, não é retórica, não é narrativa fácil, são fatos. Olha para a Venezuela. Ninguém começa a implantar uma ditadura da noite para o dia rápido. É aos pouquinhos, vão retirando a nossa liberdade pouco a pouco, como querem fazer com a liberdade de expressão na internet, presidente da vida. Não caia nessa falácia de dizer que a internet é uma terra sem lei, porque não é. Então as liberdades foram sendo tomadas aos poucos. E hoje a gente está aqui, no momento, presidente da vida, me desculpa a sinceridade, você está coberta de razão. Cadê os 81 senadores subindo aqui nessa tribuna para se posicionar? Não precisa falar pessoalmente para ninguém. Faça um discurso institucional, pelo menos. Tenha a hombridade de vir aqui defender a sua própria sobrevivência. Se é que você acredita na política, se é que você está na política para fazer alguma diferença, se é que você está aqui no Senado Federal para defender o seu Estado, as pessoas que votaram em você, tem que estar os 81 senadores aqui nessa tribuna, fazendo uma defesa institucional, porque é o mínimo que se espera. Tem um monte de gente fora do Brasil, exilada, passando fome, nos Estados Unidos, na Itália, na Argentina, no Paraguai, denunciando isso. Precisou chegar na instituição. Agora não dá para falar que a democracia não está ameaçada. Desculpa. A democracia está ameaçada. Nós estamos vivendo um dia triste, muito emblemático da democracia do Brasil. Sinto a mesma dor como parlamentar de não ter mais o que fazer aqui. Não tem mais razão do meu mandato. Eu quero colocar para o senhor a reação que precisa ser imediata dessa casa. Ela já foi vilipendiada demais, presidente Davi Alcolumbre, da Casa Revisora da República. Nós não temos como não fazer nada e tem que ser uma reação não de discurso, mas uma reação efetiva dessa casa bicentenária para que barre de uma vez por todas essa loucura institucional que o Brasil vive da ditadura da toga. Com todo respeito à sua pessoa, mas a sua autoridade dessa cadeira não teve a coragem de abrir nenhum pedido de impeachment que dormita nessa gaveta. Absolutamente nenhum pedido de impeachment. Tem um aí, que é o super pedido de impeachment, que fez um ano agora. 3 milhões de assinaturas de brasileiros. 137 deputados federais assinando. 2 grandes juristas, Dr. Sebastião Coelho, Dr. Rodrigo Marinho, e apoiado por 41 senadores da República, a maioria dessa casa. O senhor ignorou esse pedido de impeachment. Eu lhe peço agora que haja para defender a democracia de verdade. Não é de boca, democracia. Porque o que aconteceu foi golpe hoje, com a decisão do ministro Gilmar Mendes. Eu lhe peço que um dos 31 pedidos de impeachment que ele tem aí, nessa gaveta, um inclusive que eu dei entrada com muitos colegas assinando, que o senhor imediatamente abra esse pedido de impeachment. Enquanto é tempo, para salvar o Brasil. O senhor está nessa cadeira, Deus lhe colocou aí, com a autoridade concedida para cada um dos senadores, para nesse momento tomar uma atitude que o Brasil espera, não é de hoje. É desde 2019, quando se abriu esse inquérito famigerado das fake news, que é uma espada na cabeça do povo brasileiro. Esse inquérito que, segundo o ministro do STF, que saiu, ministro Marco Aurélio Mello, é o inquérito do fim do mundo. O inquérito da perseguição, senhor presidente. Um inquérito que está colocando um caos institucional no Brasil, uma insegurança jurídica sem precedentes. Eu não quero ver o Brasil virar uma Venezuela. Eu não quero ver o Brasil virar uma ditadura. Como se flerta, muitas vezes aqui, com o próprio presidente da República. Eu lhe peço, em nome dos cearenses que me trouxeram para cá, em nome dos brasileiros que acompanham o nosso trabalho, em nome das pessoas de bem. Todos nós temos muitas limitações e imperfeições, mas não chegou ao acaso esse fundo do poço. Acabou. É entregar a chave do Supremo e liberar o mandato de todo mundo. Não tem mais razão de ser o Senado. Ou o senhor age que é isso que é a minha esperança? Eu vim aqui para lhe ouvir. Eu vim aqui apenas para lhe ouvir e para pedir uma reação à altura dessa casa que consome 6 bilhões de reais do povo brasileiro, que rala para pagar imposto e que precisa que o Senado agora cumpra seu dever constitucional. Que Gilmar Mendes não pode destruir a Constituição, que Alexandre de Moraes não pode continuar como ditador, que Lula, esse criminoso narcoterrorista, continue com uma faixa de presidente. Eles querem calar os nossos padres, eles querem calar os nossos pastores, eles querem calar os nossos cristãos mais simples, que botam uma Bíblia debaixo do braço e vão orar na frente do STF. Esses homens querem nos impedir de adorar a Deus. Esses homens querem impedir que a gente coloque os nossos filhos na escola. Tenho medo
de ter o meu filho morto no caminho. Meu Deus do céu, eles soltaram ontem o homem que fez chacina numa escola infantil. Acontece. O Partido Novo está conseguindo fazer algo que os políticos do PL, sejam eles vereadores, prefeitos, deputados estaduais, deputados federais, senadores, os políticos do PL estão absolutamente amarrados e sem fazer absolutamente nada. Nada. Alguns, com raríssimas exceções, estão fazendo algumas coisas, mas são aqueles mesmos nomes que você já sabe de sempre. Os outros estão quietos, tranquilos, curtindo a vida, pegando jatinho, pegando carro com a gasolina paga com seu dinheiro. O vereador Rodrigo Marcial, né? Rodrigo Marcial, ele fez um pedido de impeachment e divulgou o vídeo. Olha isso aqui. Esse aqui é o maior pedido de impeachment da história. Eu estou falando do dossiê Moraes em formato de papel, materializado. A gente saiu da internet e trouxe num livro só todos os abusos detalhados de Alexandre de Moraes. Nós estamos falando de mais de 800 páginas nesse documento, trazendo o que Moraes fez de errado, o porquê que ele tem que sofrer impeachment de acordo com a lei brasileira, da Constituição brasileira. E não é só isso. Nós temos também 68 mil assinaturas validadas de brasileiros que não aguentam mais, como eu, como você. A gente tem, finalmente, num documento, o fim da tirania de Alexandre de Moraes. Eu vou levar isso aqui para Brasília e conto com o teu apoio para que lá nós tenhamos a assinatura de muitos deputados e senadores, para que finalmente a gente possa pôr ordem na casa e o Brasil possa sonhar novamente em ser um país livre. Em Brasília, impeachment a partir de amanhã. Olha, bonito, romântico, legal, mas a verdade nua e crua é que os políticos do Novo já entenderam que o PL é um partido horroroso e não há uma pessoa que me convença do contrário, que Valdemar é canalha, que o Valdemar está fazendo de arranjos estaduais é uma porcaria, que o Valdemar não está preocupado com o Bolsonaro, que não está preocupado com as vítimas do 8 de janeiro. E aí, o menino, sim, parabéns, é isso mesmo. Rodrigo Marcial, parabéns, é isso que tem que ser feito. No dia seguinte, todo o vídeo dele virou purpurina. Purpurina, Raft. E eu tô falando o que aqui o tempo todo? Não temos mais eleições. Não temos mais eleições. Não, gente, não tem mais nem a burocracia estatal mais. Isso é regime. Eu tô falando num tom tranquilo, não tô gritando, não tô xingando, pra chegar até nos ouvidinhos dos mais educadinhos. A turma do fone. Eu tô aqui, ó, tô falando tranquilo. As pessoas que mais me odeiam, discordam, falam esse Alan, fala demais. Tô falando aqui, ó, bem educadinho. Não tem mais instituição, filho. Acorda. Cara, o menino conseguiu publicar um vídeo numa noite. De manhã o vídeo dele virou purpurina. Eu tô falando que a única coisa que deve ser feita agora é pela liberdade dos presos políticos. Buzinaço, manifestação. Até romântico que ele falou. Saímos das redes sociais, imprimimos e levamos. E vamos levar amanhã. Aí ele tá no avião, indo para Brasília. Notícia dos jornais. Atropelado por uma liminar do Gilmar Mendes. Vocês estão entendendo que não tem outra coisa a se fazer agora a não ser lutar pelos sequestrados? Gente, não dá para engolir o sequestro e falar assim, não, vamos aguentar um pouco porque a gente vai conseguir ganhar a presidência, porque a gente vai conseguir ganhar o Senado. O Max acabou de explicar. Eu vou desenhar aqui para você que está me assistindo. O Gilmar Mendes, ao colocar o impeachment do ministro na mão do PGR, e só o PGR pode fazer, inclusive, o próprio impeachment, e o PGR é indicado pelo presidente da República, o Gilmar Mendes está dizendo o seguinte, eu sei que o presidente de 2026 não será quem você deseja. É isso. Gilmar Mendes confessou isso. E não adianta tentar colocar senador, porque eu já coloquei o negócio na mão do PGR. O Gilmar Mendes está fazendo um favor para a direita brasileira. Ele está dando um favor à direita brasileira. Ele está dando o laudo médico do Brasil. Você está querendo colocar esparadrapo, você está querendo colocar band-aid, e eu vou te dizer uma coisa, vocês estão na UTI. Vocês estão querendo colocar metiolate. Vocês estão na UTI. Eu estou há 5 anos do exílio avisando isso. Basta você fazer uma pesquisa no Twitter. Coloca assim, Alan dos Santos, voto nulo.
quando eu falei que as eleições seriam fraudadas, 2022. Nós estamos em 2025. Eu estou há 5 anos do exílio. Em 2022 eu falei que haveria fraude nas eleições de 2022. A galerinha ficou brabinha comigo na internet, me xingou de tudo quanto é nome e disse que eu estava fazendo campanha para voto nulo. E eu não tô falando de MBL não, tá? Tô falando de MBL não. Fizeram campanha. Agora, óbvio, a maioria das coisas que eu falo, elas só podem ser validadas pelo menos com 1 ou 2 anos depois. Fazer o quê? O que eu estou falando, vai ter gente que só vai entender em novembro de 2026. E vai ter gente que só vai entender em janeiro de 2027. Agora, para que esperar de agora até novembro de 2026 ou janeiro de 2027 para dizer ao mundo que nós temos sequestrados? Nós temos pessoas no cárcere que foram sequestradas, estão sendo torturados por um tirano ligado a narcotráfico. Para que esperar? Se nós temos o Trump dizendo que vai combater os narcotraficantes. Eu quero que saia um relatório da Polícia Militar de Santa Catarina que desminta o que eu falei, que a nova estratégia do narcotráfico da América Latina é enviar a droga por Santa Catarina e outros portos brasileiros, mas sobretudo Santa Catarina. Eu quero que um militar, policial militar, um comandante militar, venha me desmentir em público. Fala que eu tô querendo like, eu vou mostrar números, dados, inclusive dados de inteligência. Duvido alguém falar que a minha análise sobre a rota do narcotráfico por meio de Santa Catarina, onde JBS e Alberto Youssef têm portos, a nova rota, porque a rota do Caribe está fechada. A droga que saía da Colômbia, Venezuela e da parte norte, né, da América do Sul, sobretudo onde tem ali a parte da Amazônia, a droga que saía dali e ia para o Caribe, rumo aos Estados Unidos e Europa, não vai mais. Porque, graças a Deus, o Trump está explodindo o barco desses terroristas. Agora a rota é Rio de Janeiro e Santa Catarina. E Ceará. Agora eu te pergunto, você que está me assistindo, não é curioso a direita está desunida exatamente nesses 3 estados? Ceará é por onde eles estão indo para poder pegar, fazer o abastecimento da droga. Passa ali no Ceará e vai para o Suriname. Santa Catarina é de onde está saindo. Rio de Janeiro é onde o narcotráfico domina mais do que em São Paulo. Eu estou avisando, eu estou alertando, eu estou tentando despertar as pessoas no Brasil. Político e o povo. Eu não estou nem falando como jornalista, eu estou falando como pai, como alguém que está preocupado com essas pessoas que por algum motivo não gostam de mim. Sabe o que vai acontecer com a minha vida em janeiro de 2027? Eu estarei nos Estados Unidos. Livre, em paz, com a minha família. O que vai ser da vida de você que não gosta de mim, que está no Brasil, chateado porque eu estou dizendo que a única coisa que tem que ser dita é libertar o Bolsonaro? O que vai acontecer com você em janeiro de 2027 ou novembro de 2026? Quando você se der conta que o Alan chato está tocando num ponto que realmente é a única saída que o Brasil precisa ter hoje. Para termos Estados Unidos, Europa, todos os países civilizados do Ocidente socorrendo o Brasil desse regime tirânico do Foro de São Paulo, que é PT mais STF, a única via é o povo. Desculpa, falei que não ia gritar. É o povo gritando pela liberdade dos sequestrados. É a única via. Isso não significa que nós não vamos continuar batendo em questões eleitoreiras, etc. Mas o povo e os políticos precisam ir para qualquer lugar, igreja, púlpito político, rua, em qualquer lugar que você vá. Não tenha outro discurso, outra camisa, outro cartaz, senão libertem Bolsonaro. Mesmo você que não gosta do Bolsonaro, você que é do MBL, você que é do Novo, você é obrigado a dizer isso. É inadmissível aceitar o sequestro da oposição. E você ficar tranquilo com isso. É inadmissível. Você que é do Novo, você há de concordar comigo. Você que é do MBL, você não tem como discordar. Não de modo honesto. Você que está chateado porque o Bolsonaro andou nas 4 linhas, fez acordo caracu, conversou com o Temer. Tudo isso é verdade.
Agora, essa verdade não adianta de nada. Nós precisamos tirar esse homem do cárcere. Não importa se ele fez estratégia certa ou errada, se ele agiu quando deveria de agir ou não. Agora não é hora de discutir isso. Agora é hora de discutir que Gilmar Mendes não pode destruir a Constituição, que Alexandre de Moraes não pode continuar como ditador, que Lula, esse criminoso narcoterrorista, continue com uma faixa de presidente. Agora é hora de gritar ao mundo que o Comando Vermelho, o PCC e todos os terroristas narcotraficantes ou não, como Hamas, Hezbollah e Al-Qaeda, estão no Brasil a serviço do Foro de São Paulo, que é Lula e STF. Não tem outra coisa a reclamar agora. A única coisa que nós temos que gritar para o mundo, gritando para o mundo inteiro, é que nós somos reféns de terroristas que estão no mais alto escalão da nossa república. Eles querem calar os nossos padres, eles querem calar os nossos pastores, eles querem calar os nossos cristãos mais simples, que botam uma Bíblia debaixo do braço e vão orar na frente do STF. Esses homens querem calar a nossa liberdade religiosa. Esses homens querem nos impedir de adorar a Deus. Esses homens querem impedir que a gente coloque os nossos filhos na escola sem o medo de ter o nosso filho morto no caminho. Meu Deus do céu, eles soltaram ontem o homem que fez chacina numa escola infantil. E eu vou querer discutir eleição. Pelo amor de Deus. Comentem no chat se você sabia ou não que aquele jovem, com muitas aspas, que fez essa chacina na escola do Espírito Santo, ele foi reeducado e está solto. Comente se você já sabia disso ou não. Então não é só o Vorcaro. É até quem faz chacina. Já está solto. E a Débora não. E o Daniel Silveira não. E o Bolsonaro não. Gente, o cara foi solto depois de uma chacina em escola infantil. Não tenho o que falar de questão de política eleitoral, Lacombe. Parlamentares reagem à decisão monocrática de Gilmar. Ministro não pode anular a Constituição sozinho. A decisão monocrática do ministro Gilmar Mendes, que suspendeu trechos da lei do impeachment referentes ao afastamento cautelar de ministros do STF, provocou forte reação entre deputados da oposição. Para eles, a medida concentra poder, esvazia o papel constitucional do Senado e cria um cenário de autoproteção institucional. O vice-líder da oposição, deputado Sanderson do PL, afirmou: é simplesmente inaceitável que um único ministro, por decisão individual, suspenda regras que tratam justamente da responsabilização dos próprios ministros. Isso viola a separação dos poderes. Nenhuma autoridade pode estar acima da Constituição. Na mesma linha, o deputado Rodrigo Valadares, da União, criticou o caráter unilateral da decisão. Uma decisão monocrática que interfere na lei do impeachment e retira do Senado suas prerrogativas é um alerta gravíssimo. Não é assim que se constrói equilíbrio institucional. É assim que se destrói. O deputado Coronel Tadeu, do PL, reforçou que a medida enfraquece os mecanismos de controle democrático. Impedir por canetada individual que ministros sejam afastados cautelarmente em casos graves é transformar o STF em poder absoluto. Isso gera insegurança institucional e afasta o judiciário da sociedade. O deputado capitão Alberto Neto, do PL, destacou que o ato ultrapassa limites constitucionais. Gilmar Mendes resolveu sozinho reescrever a lei do impeachment. Tirou do povo, tirou do Senado e consertou tudo no gabinete da PGR. É o ministro anulando a Constituição na canetada. Isso não é proteção institucional, é abuso de poder e afronta direta a separação dos poderes. Encerrando, o deputado Rodolfo Nogueira, do PL, chamou a atenção para o impacto político da decisão. É um retrocesso institucional enorme. Uma decisão monocrática que blinda ministros de qualquer forma de responsabilização, restringe o controle democrático previsto na Constituição. O parlamentar não pode aceitar que um ministro decida sozinho algo tão sensível. Isso preocupa o Brasil inteiro. Então, meus amigos, a oposição toda, o parlamento brasileiro, senadores, deputados, reagindo após essa decisão assustadora do ministro Gilmar Mendes. Lembrando vocês,
Tudo começou com Dias Toffoli, que começou liberando corruptos, ladrões, em cima de canetada atrás de canetada, e depois começaram a testar o ministro Alexandre de Moraes, canetada em cima de canetada. A imprensa bateu palmas, criou um monstro gigante, e agora estão vendo mais um ministro passando por cima da Constituição. E não fique assustado se o ano que vem, ano de eleição, a gente ganhar novamente, o presidente de direita assumir e eles novamente mudarem a regra. Porque é assim que funciona. Lembra do perdão presidencial que o presidente Bolsonaro deu para Daniel Silveira? Não valeu. Mas o de Dilma Rousseff está valendo. O de Luiz Inácio Lula da Silva está valendo. Quando é para a direita, nada vale. Mas quando é para eles do outro lado, passa por cima da Constituição, atropela todo mundo. A revolta popular já está acontecendo. O povo está vendo de perto o que ministros do STF estão fazendo com o nosso Brasil. Pode ter certeza que isso não vai ficar barato. Por isso que é muito importante a pressão popular. A gente colocar pressão em cima do Davi Alcolumbre, que nesse exato momento, por mais que está ali devendo para a justiça, está ficando revoltado também. Está vendo que a moeda de troca que tinha no Senado Federal já não está valendo mais nada. Daqui a pouco pode mandar fechar o Congresso Nacional. Senadores não servem para mais nada. Deixa só o Supremo Tribunal Federal que a gente economiza. Porque senadores estão de joelhos para o STF. Olha o que Alexandre de Moraes fez. Olha o que Gilmar Mendes tomou uma decisão hoje assustadora. Eu e você não podemos achar normal. O mundo, quando acompanha isso, começa até a rir. Fala, não, isso aí não existe. Vocês estão de brincadeira, é piada. E não é. O Brasil, hoje em dia, é pior que Venezuela, meus amigos. Qual país que a corte assumiu as atribuições de outros poderes? Na Venezuela, Nicarágua, Cuba, aonde o STF começou a extrapolar os poderes, ninguém fez nada, a imprensa bateu palmas e o monstro foi criado. Vai ter paralisação dos caminhoneiros. A partir de agora, já deve estar acontecendo. O povo tem que aderir à manifestação. O povo tem que cobrar deputados e senadores. A anistia tem que ser votada imediatamente. A anistia a gente não pode mais ficar esperando. Tem pessoas inocentes sofrendo. Enquanto isso, canetadas absurdas acontecendo. Tá na hora, senadores. Parem de ficar gravando vidinho. Parem de ficar só comentando, dando palestras. Comecem a reagir. Faça alguma coisa, porque o monstro já está gigante. Vocês viram? O ministro Gilmar Mendes está agindo isso, está fazendo isso tudo porque ele sabe que a prisão vai acontecer. Ele sabe que o dele está na mira. Eles estão vendo que a corda que eles esticaram, meus amigos, compraram briga com a maior potência econômica e militar do mundo, que é os Estados Unidos. Vocês acham que isso vai dar certo? Vocês acham que ministros do STF vão vencer a maior potência do mundo? É claro que não. Por isso que estão desesperados, muda a lei, tenta fazer isso, tenta fazer aquilo, porque sabem que a prisão está chegando. E quando a prisão chegar, o povo brasileiro vai comemorar. O povo brasileiro vai sair às ruas para comemorar o livramento que a gente vai ter de ministros que estão presos no passado. Não estão acompanhando a nova realidade, onde só querem censurar, passar por cima, prender a oposição. Só que o mundo está assistindo. E a maior potência econômica e militar também está assistindo. Graças a Deus, o presidente que está lá hoje é de direita. Esses dias teve ali um desvio de votos em Honduras. O presidente Trump já mandou um recado claro. Se vocês pensarem em fazer o que eu estou pensando aqui, que é mudar o resultado das eleições, coisas piores podem acontecer depois. Por isso que o Brasil já está na mira também. Trump não vai deixar barato um ministro do STF que não tem um voto popular
decidiu o futuro de milhões de brasileiros que já acordaram para a realidade há muito tempo. O que a gente fica aqui em dúvida é a caixa mágica que a gente aperta. Lá sim é o grande erro do Brasil. Mas pode ter certeza que a gente fazendo essa mudança, prisões acontecendo de ministros, a gente muda esse sistema de votação também. Pode ter certeza disso. Meus amigos, pedi para vocês em deixar o seu like, deixar o seu comentário e compartilhar essas informações nas suas redes sociais. A gente volta amanhã com mais informações aqui para vocês.